Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre os desafios da educação na América Latina. O programa traz ainda a agenda da semana com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio. O Extra Classe está começando agora. O cenário educacional dos países da América Latina tem demonstrado que a ampliação de oportunidades na educação raramente veio acompanhada da qualidade necessária. Testes internacionais de aferição da aprendizagem, em especial relacionados à leitura e aos conceitos básicos de matemática e ciências, mostram grande diferença de desempenho entre os países da América Latina e aqueles da Europa Ocidental e outras regiões do mundo. Os desafios para uma educação de qualidade na região serão debatidos no programa Extra Classe de hoje. E nossa entrevistada de hoje do programa Extra Classe é a professora Savana Diniz, que também é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Política Educacional e Trabalho Docente da Faculdade de Educação da UFMG. Olá, professora, tudo bem? Olá, como vai? Quais são os principais desafios, professora, na opinião da senhora, para diminuir a desigualdade no acesso à educação de qualidade aqui na América Latina? A questão do analfabetismo, eu acredito que está diretamente ligada com a forma como a sociedade se organiza, que ainda deixa de fora um contingente muito grande de pessoas, de fora do consumo, de fora da renda, de fora do trabalho e de fora da educação. Esse desafio ainda está posto para os governos nacionais, para as políticas públicas, como vencer isso. Agora, como vencer isso se a sociedade não altera a forma como ela distribui a riqueza, né? E esses países da América Latina, né, se encontram os grandes bolsões de pobreza do mundo ainda, né? Então, eu creio que com todos os esforços até hoje prevalece o desafio. Vai ter que passar por alguma forma de redistribuição, né, da riqueza produzida por esses países e também pelos países centrais. Sim. Né? Professora, um estudo elaborado pela Unesco, realizado em 1.231 universidades de 25 países da região, destacou a enorme desigualdade. A Argentina, a Venezuela e a Colômbia concentram 75% da cobertura educacional de nível universitário. Como pensar em políticas educacionais para países tão diferentes? Tem sido feito um esforço, estudos vêm sendo empreendidos no sentido de verificar o que há de diferente, de comum nas políticas educacionais. Você está se referindo ao ensino superior, né? Sim. Como eles se organizam, como eles se estruturam, visando possibilitar algum sentido de intercâmbio maior, né, entre esses países que se compõem, né, que integram a região. Agora, é um desafio muito grande, porque os países são muito diferentes, embora tenham muito em comum. Histórias, por exemplo, né, de constituição dos seus sistemas de ensino, enfrentamento de ditaduras, né, de regimes mais duros, crises econômicas, sua posição na Organização Mundial do Trabalho, quer dizer, os grandes contingentes de pobreza, né, na população. Enfim, são fatores que são comuns, mas também eles têm diversidade, têm cultura diferente, têm idioma diferente. Sim. Enfim, e organizações dos movimentos sociais que também se dão de forma diferenciada. Aí essas políticas que são traçadas de forma homogênea, muitas vezes entram em conflito com essas demandas que são postas pelas sociedades locais, né, nacionais. Sobre essa participação dos movimentos sociais que a senhora citou aí, na sua avaliação, a sociedade civil tem se organizado para melhorar a educação no continente? Por exemplo, eu sei que em 2002 foi criada a campanha latino-americana pelo direito à educação, né, que é uma articulação aí das organizações que defende o direito à educação de qualidade, pública e gratuita. Desde que a escola foi formada no início do capitalismo, aí, quase 200 anos, e a educação foi se constituindo enquanto uma política de Estado, o que foi sendo lentamente forjado, há
né, uma movimentação em torno daqueles que demandam a educação, né, das famílias, enfim, e também daqueles que trabalham na educação. Sim. E isso se dá um processo que é permanente, né? E em determinados momentos ele se torna mais evidente, sobretudo quando se tratam de reformas mais impositivas. Talvez essas da década de 90 tenham sido mais fortes, mais impositivas, e tenham provocado uma reação, uma resposta, né, uma resistência maior de determinados segmentos, sobretudo o segmento docente. Mas ela também se verificou entre os usuários, os estudantes, enfim. Então, eles têm um papel fundamental. Só que nesse momento da década de 90, talvez pela forma, a intensidade, a pressa, né, e os mecanismos fortes de formulação dessas políticas de implementação não tenham permitido que essas movimentações e essas organizações fizessem suas contraposições e conseguissem influir muito. Mas, com certeza, em alguma medida, isso se deu. Professora, nós vamos falar daqui a pouco sobre essas reformas, que eu sei que a senhora é autora de um estudo sobre isso. Antes, nós vamos assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre o assunto? Ah, pois não. O ciclo de seminários sobre a educação na América Latina, promovido pela UFMG, trouxe representantes do governo cubano para debater com os professores e alunos brasileiros sobre educação em Cuba. Y creo que hay un momento muy oportuno para utilizar experiencias de unos y otros países. Todos los pueblos latinoamericanos creo que tienen que aportar de conjunto para lograr que este sea un continente cuya desigualdad social quede en el pasado. Segundo a vice-ministra da Educação Superior, a melhoria do ensino em Cuba está diretamente relacionada ao comprometimento dos professores em formar cidadãos. Ela conta que hoje é possível compartilhar com outros países as experiências positivas. Hay una integración muy grande. Las universidades cubanas tienen más de 3.000 convenios firmados con universidades de más de 115 países, fundamentalmente México, Venezuela, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Para o diretor de Ciência e Tecnologia, através da educação universitária, é possível fortalecer laços entre os países da América Latina e diminuir as desigualdades sociais no continente. Hay grandes desigualdades, pero en los últimos 10 años la investigación y el posgrado en un grupo de países y un grupo de universidades ha tenido avances muy importantes que no existían hace 10 años. Y hay que decir que Brasil tiene cosas que ofrecer en ese sentido de bastante importância. Com relação à educação, é muito bom a gente ouvir o que está acontecendo em outros países, né? É fundamental para a gente crescer, para a gente melhorar como país, como universidade. Ajudam muito as pessoas para poder aprender como que estudar em outros lugares, aprender da vida, não só os estudos, né? A vida no lugar, como as diferentes experiências, as relações mesmas com as pessoas. Professora, eu sei que a senhora é autora de um estudo sobre reformas educacionais na América Latina. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essas reformas na região. Elas foram bem-vindas para melhorar a qualidade da educação? Na verdade, eu fiz um estudo sobre reforma, que compreendeu reformas numa parte da educação no Brasil e na Argentina. E para isso eu tive que entender um pouco as reformas globais da educação nesses dois países. E para entender o contexto das reformas em que se inseriam as reformas desses países, eu fui buscar essa referência macro, né, que foi, como eu já te havia dito antes, né, esse movimento de reorganização do capitalismo em âmbito mundial, que mudava a forma da política, sim, da cultura, da economia, da produção, enfim. Na verdade, esse movimento de reestruturação ele é anterior. Sim. E as reformas elas vêm para responder os requerimentos dessas transformações que alguns autores chamam de reestruturação capitalista, ou novo estágio, sim, do capitalismo, outros chamam de globalização, outros chamam de mundialização, os conceitos variam aí, outros chamam de neoliberalismo.